ator com dobradinha, ranço triplo. E tem surpresa no top 3. Oi, surtados do Litera! Estamos trazendo aqui o nosso top 10 de 2025 e no final do vídeo nós temos o top 5 piores leituras de 2025. A menina do outro lado. Uma HQ da Darkside, sombria. Foi o primeiro volume que eu li e eu já me apeguei demais a essa criança aqui maravilhosa, a Shiva e seu sensei. Vilão foi uma surpresa essa leitura pra mim. Eu li em LC com o pessoal da Sociedade dos Alquimistas. A maioria das pessoas não gostaram, mas assim, eu gostei da dinâmica entre os personagens, que muitos são ranços e todos são narradores duvidosos. Eu gostei do estilo de poderes. A autora desandou depois, mas esse primeiro livro, que eu vou considerar como um livro único, eu gostei muito. Os Segredos do Quarto de Bloom. Um conto, sim, senhoras e senhores, um conto entrou para este top 10 aqui. Quem acompanhou nosso perfil sabe que a gente surtou e que a gente utilizou uma figurinha. A Gi vai colocar aqui de novo, eu imagino. Que é exatamente, eu só tenho essa figurinha aqui para dizer deste conto. E dizer que este ano de 2026 promete mais livrinhos do Rafa. Vem aí. Esse não é um livro, nossa, uau, que livro incrível, maravilhoso, mas por ser o primeiro livro que eu tô lendo aqui, que não é uma HQ que veio do Japão, né, dessa área, desse lado asiático, eu fui muito surpreendida. Eu gostei das conexões, da forma como o autor foi trazendo ali um pouquinho de mistério, suspense, e como as coisas se encaixaram. Eu gostei. Então, é isso. Downshard, volume 23. A trajetória toda desse mangá foi incrível, mas essa reta final e esse último volume me arrebatou muito, 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 muito. A conclusão, o desfecho, ou como que cada um dos personagens lidou com tudo que estava acontecendo. As cenas, assim, foram incríveis, maravilhosas. Chorei horrores, mas é isso. Favoritado pra vida. Brandon Sanderson, né? Não é novidade nenhuma que estaria aqui no top 10. Essa novela, eu amei. Eu não esperava que eu gostaria tanto de Downshard, mais do que de Ed Dancer. Tanto que Ed Dancer não está aqui, tá? Spoiler já do top 10. Foi muito bom acompanhar a Risne e principalmente o Lopen, que é o nosso muitos braços. Então, Lopen maravilhoso, ele foi a parte cômica dessa história. É sempre muito bom acompanhar ele, suas piadas. Os murros que ele leva também, ele leva uns tapas na cara, assim, das pessoas ao redor dele. E é bem legal que ele cresce com esses tapas que ele leva. Tema Slayer, volume 23. Minha estreia com a nossa queridíssima Kuang, que se tornou uma autora muito querida por este perfil, tá? Impostora foi um livro que me surpreendeu muito. É uma grande fofoca isso aqui, nos meios da empresa literária, e assim, foi um surto acompanhar isso daqui. O final deixou a desejar algumas coisinhas, mas assim, o geral, foi um livro que me prendeu do começo ao fim, e eu só queria terminar isso aqui. E eu amo livros que a narradora ou o narrador não são personagens confiáveis. E essa aqui, com certeza, não é. Demon Slayer, volume 23, é a finalização desse mangá que eu amei ler, acompanhar, surtar, chorar e me emocionar em diversos momentos. Principalmente nessa finalização aqui. Tanjiro e Nezuko estarão para sempre comigo no meu coração. Pedra, papel, tesoura! Esse livro aqui, ele marcou o meu retorno ao mundo dos thrillers. Então, assim, só por isso ele já tem um cantinho especial no meu coração. Mas a Alice Finney ganhou meu coração aqui com a escrita dela, a forma como ela consegue instigar essa curiosidade na gente. E ao mesmo tempo que a gente tem ranço dos personagens, a gente torce por eles. Tanto para eles terem um fim positivo quanto um fim negativo. O final em si, ele não me surpreendeu porque era uma bola que eu já cantei. Mas esse livro conseguiu ter o plot do plot. E aí sim eu fui surpreendida. E eu amei muito. Shorefall é o segundo volume da trilogia Os Fundadores. E eu preciso dizer, essa fantasia, além de estar no meu top 10, entra pro meu hall de fantasias prediletas da vida. Eu já terminei a trilogia? Não, falta o último volume. Mas eu amei a magia, eu amei a política,
Eu amei as intrigas, tudo. O universo, ó, maravilhoso. Dele, dela. Mentira! Eu achei que não ia vir aí, nesse top 10, algum livro na mesma posição. E veio com a palavra Xcelle, que me apresentou os livros do Projeto Elas, da Dark Side. Temos a primeira dobradinha nesse vídeo aqui, ó. Alice Fini pela segunda vez no meu top. E assim, sim, gente, essa autora também já ganhou o meu coração, tá? E esse livro conseguiu me surpreender ainda mais do que Pedra, Papel e Tesoura. Eu amei, eu fiquei assim, fissurada. Eu queria muito terminar de ler, porque eu precisava de respostas pra esse livro. Tivemos 3 narrações diferentes aqui, dele, a dela e do assassino, que foi assim, um must, porque os pobres do assassino, você tinha indícios que poderia ser o assassino, tanto ele quanto ela, ou quanto qualquer outra pessoa que estava envolvida ali nessas maracutaias dessa investigação aqui. Muito bom. E melhor ainda, já tem adaptação disponível. Hoje, enquanto estamos gravando esse vídeo, está disponível na Netflix. Acho que eu não vou falar mais, porque a Gisele já falou tudo. Eu faço das palavras dela as minhas. Amei a escrita da Alice e, com certeza, livro que lançar dela aqui no Brasil, e estarei querendo ler todo e qualquer livro. E vamos pra série agora. Founderside. As duas no English. Eu trouxe o segundo volume e eu não deixaria jamais de trazer o primeiro volume da trilogia Os Fundadores. É maravilhoso. Você tem que conhecer a Sansa. A Sansa é uma personagem principal, assim, ó. E as coisas que acontecem nesse livro são sensacionais. Vilão, olha... Um belo de um vilão. 1 ou 2 vilões. Não se sabe, só lendo essa trilogia para saber. Esse livro aqui, gente, dispensa comentários, porque eu já falei inúmeras vezes sobre ele nas nossas redes. E assim, eu não vou me cansar de panfletar Loving Reaper. É um quadrinho, fala muito sobre conscientização com o meio ambiente, com os animais, cuidado, maus tratos. E ele mostra de uma forma acolhedora a morte desses animais. Eu recomendo muito esse livro, muito. Finalmente chegamos no top 3 e eu digo que aqui eu estou muito curiosa para ver quais livros eu e a Gisele colocamos. Muito. Acho que esse ano vai ser surpresas, hein? Vamos comprar um poeta. Esse livro aqui eu li por causa de um vídeo que a Tami do Resenhando Sonhos fez, o Deu Match com a Tati. Eu nem fazia ideia da existência desse livro, e aí vi que ele estava disponível na Audible, era um livro mais breve, e falei assim, vamos ouvir esse livro também. Gente, eu fui muito surpreendida. É uma história que traz uma crítica incrível, e ela vem de uma forma tão sutil, e é literalmente isso, vamos comprar um poeta. O livro ele é ambientado num lugar onde as pessoas compram artistas, elas vão nas lojas e falam, eu quero um ator, eu quero um pintor, eu quero um poeta. E a gente vai ver a história dessa família que decidiu comprar um poeta. E assim, gente, simplesmente leiam esse livro. É o terceiro livro de Os Relatos da Guerra das Tempestades. É um livro sensacional, maravilhoso, porém, contudo, entretanto, todavia, não valeu estar em primeiro lugar, que em 2025 eu li outros livros que me marcaram mais. Não vou dizer que os outros livros são melhores, porque assim, não é a questão de ser melhor ou pior, é livros que me marcaram mais. Conhecer a história do Dalinar, o passado do Espinho Negro, foi muito bom e revelador. Babel! Temos mais um top igual! Foi o primeiro livro que eu li da Kuang. Foi uma leitura que eu não vou dizer que foi fácil. É uma leitura difícil, Babel. A gente tem muitos termos acadêmicos. Afinal de contas, os personagens aqui estão numa academia. E eles estão aprendendo sobre escrita, tradução, letras, ortografia, tudo. Então a gente vai ter termos técnicos. Mas é uma delícia. E é um livro traumatizante também. E você se pega pensando depois no final, assim, eu tava do lado de quem? Chegaram momentos na história que tiveram decisões que você ficava assim, caraca, não acredito que ele decidiu fazer isso. É uma leitura muito boa, a escrita da Kuang é maravilhosa e temos um livro com cenas muito marcantes. E é isso.
as mulheres dominando aqui o meu top 10, e essa é a minha segunda dobradinha feminina. Ele pode ser considerado sim um livro difícil, porque inclusive eu vi vários comentários de leitores que alguns nem conseguiram seguir com a leitura, mas assim, eu particularmente pra mim, eu não tive nenhuma dificuldade. Eu acho que a forma como a Kwang escreve, ela conseguiu me prender, me conectar com a história. Os personagens eles não são personagens tipo assim, cristalzinhos, mas eles são cativantes. Você quer saber mais deles, você quer acompanhar a história deles e você quer saber qual vai ser o desfecho de tudo isso. As conexões que a Kwang trouxe, o título, a magia que tinha envolvida com toda essa história. Kwang, você com certeza já está no meu coração. Flores para Algernon. Bom, Sacramentadora, eu não consegui me desprender deste querido como o favorito do ano. Foi um livro mais... não calmo, porque com Brandon Sanderson nada é muito calmo. Mas por ser um livro ali, entre aspas, do meio dessa primeira parte ali da série de Stormlight, ele teve muitas coisas assim, pra depois ter o Sunderland no final, que tá todo mundo acostumado. E eu acho que as revelações que a gente teve aqui, muitos personagens que fizeram coisas que a gente não esperaria nunca. E assim, foi muito bom acompanhar ali a Ponte 4, a forma como o Dalinar, a gente foi conhecendo quem realmente é o Espinho Negro, a dimensão desse personagem e o final ali, gente, tudo que foi acontecendo. Eu poderia dizer que ele está no meu top 10 só por ter a Jasna na capa. E é isso, 3 anos consecutivos de Brandon Sanderson. Como eu falei lá no top 3, eu coloco livros que me marcam mais. E Flores para Algernon foi a leitura que mais me marcou em 2025. Muito, 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 muito. Eu nunca tinha lido, eu não sabia nada sobre a história. Eu só sabia que eu tinha que ler, porque a Gi já tinha lido, o Gustavo também já tinha lido, e os dois falavam muito bem desse livro. Pra mim foi tudo isso e mais um pouco além ainda. Foi muito bom acompanhar o personagem, a condição especial dele, e ver ele progredindo, e depois o final que nós tivemos. E a frase que eu nunca vou esquecer, que é: não deixe de levar flores para Algernon. E é isso. O top 10 aí, com emoções, dobradinhas, surpresas. O que seria dos tops sem os tops ranço? Aqueles que não funcionaram pra nós, aquelas leituras que chegaram até o fim, mas a que custo? Alguns livros que demos muito crédito na esperança de que até o final poderia ser melhor, ou alguns livros que a história às vezes nem é tão ruim assim, mas simplesmente não rolou pra gente. Ou Pacto de Silêncio. Acho que o que me decepcionou mais é por ele ser do projeto Elas e eu não ter gostado da história. Eu acho que isso foi o que mais me decepcionou, porque todos os outros livros que eu li do Elas foram maravilhosos, eu amei, mas esse aqui, gente, não funcionou. É uma história, no geral é uma história boa, mas eu acho que a construção que não funcionou. Tem uma escrita muito boa, muito cativante, tanto é que foi a escrita dela que me fez ler até o final, porque teve muitas coisas, muitos pequenos rancinhos que foram acontecendo durante a leitura que me incomodavam demais, demais, demais. Não rolou. Vamos lá, ele tá em quinto justamente porque foi... Ele não é tão ruim assim. O problema foi a expectativa, porque a escrita da Meg é muito boa. Ela faz você querer saber, por mais que a história não esteja tão boa, mas ela faz você querer saber o que vai acontecer no próximo livro. E foi assim que a gente terminou a saga inteira. De fato, eu esperava mais. Além do que, esse livro é de um dos personagens, o Ronan. E a gente não teve tanto do Ronan, assim. Não teve, assim, um desenvolvimento maior dele e tudo mais. A gente teve a adição de personagens novos que, no final, nem precisava ter. É isso. Indignação. Aqui, com este livro. As 5 lâminas partidas. Eu achei que ela tinha um potencial muito grande com o vilão, mas muitas pessoas comentaram isso e eu concordo. E que se ela tivesse mudado um pouquinho só o final do primeiro livro, podia ser um livro único e ó, tava ótimo. Mas o caminho que a autora seguiu não funcionou em nada, nada, nada. Ela acrescentou personagens à história que eram completamente sem graças. Eu continuei esse livro por causa dos coadjuvantes que tinham ali. Ela já anunciou que o terceiro livro vem aí em algum momento. Vou ler? Com certeza.
porque eu fiquei curiosa pra saber o que vai acontecer. Mas esse segundo livro me decepcionou muito. Eu esperava mais. O meu problema maior com a história, a falta de desenvolvimento dos personagens. Faltou aprofundar em cada um dos personagens e parar de repetir o que acontecia no POV de um e trazer pro POV do outro. Então ficou assim, todo mundo muito certinho, todo mundo com um parzinho e sempre o mesmo nhenhenhen em cada POV. Aí se tornou cansativo. A fantasia foi um pouco deixada de lado. Quando trouxe a fantasia, foi previsível. E não pretendo dar continuidade na leitura dessa trilogia. Quero comer seu pâncreas, volume 1. O Bosque das Coisas Perdidas eu acho que vai ser o mesmo problema que eu tive com 5 Lâminas Partidas. A falta de desenvolvimento e de aprofundamento da história. É isso. Não tem muito o que falar. Um adendo, esse livro está na minha lista de abandonados de 2025. Bom, esse mangá são 2 volumes, eu já li o segundo também, mas o segundo ele conseguiu me prender mais. Os personagens, eles não me passaram muito crédito, sabe? Tava muito vago, muito vazio, as coisas muito superficiais acontecendo. O tema principal, ele é bem pesado, pode-se dizer assim. E eu entendo o fato dos personagens quererem levar certas coisas da vida com mais leveza, não pensar muito nisso. Mas eu acho que eles levaram muito leve. E tem coisas que me incomodaram muito na forma como eles trataram certos assuntos e certa dinâmica ali entre os protagonistas. Então, por isso esse volume entrou aqui nas minhas piores leituras. Mas a gente tem um lema, né? De que às vezes o livro não é pra você no momento que você está lendo. E às vezes não funciona tão bem. O Rei Azul. Corvo. Azul Lírio. Esse livro, ele fecha essa saga dos Garotos Corvos. Ela é uma saga young adult. A gente vai com essa ideia. Só que assim, o primeiro livro, ele foi muito bom. Ele foi muito gostoso de ler, de acompanhar os Garotos Corvos ali. O nível da saga, ele foi descalonando num jeito que, tipo assim, começou muito bom, aí ficou meio ruim. Aí deu uma melhorada, mas aí chegou aqui, gente. O negócio afundou de um jeito que, assim, a autora, ela trouxe muitos personagens, muitas coisas novas durante toda a saga. E aí chegou nesse final, não tinha o que fazer com muita gente. Então, muitas coisas foram apenas esquecidas no rolê. Ou simplesmente não foi explicado, a vida seguiu e os personagens principais não teve um grande desenvolvimento. Alguns deles até regrediram no desenvolvimento. Então... eu trouxe o volume 2. E agora eu estou trazendo o volume 3. E a minha reclamação é basicamente a mesma. É essa questão da autora trazer em todo o volume um personagem qualquer pra história, que não foi apresentado em outro momento, e ela simplesmente traz ele brota ali no meio. Não desenvolve. Só joga e pronto, acabou a história. E a gente fica no lenga-lenga o tempo inteiro, de sempre a mesma coisa, sempre a mesma busca. Eu acho que se prolongou demais. Dava tranquilamente pra ela fazer uma duologia. Indo de mal a amor. Bom, gente, a Gi já falou do top 2 dela, que foi o Rei Corvo, que é a finalização da saga dos Garotos Corvos. E eu só não trouxe os 4 livros pra cá, porque o primeiro realmente é muito bom, como ela disse. A gente gostou muito do primeiro livro. Foi instigante, foi legal ver a interação dos amigos, a Blue interagindo com os meninos e quebrando a cara, porque ela é pobre e eles são riquinhos. Nem todos, né? Mas a maioria. E ela jogava muito. Então foi uma dinâmica muito legal no primeiro livro. E como a Gi disse, foi decaindo de livro em livro, infelizmente. E a finalização foi uma finalização rápida, xoxa, capenga e manca. É isso. Meu ranço aqui, número 1 de 2025. Esse livro é um romance e eu peguei ele pra ler, uma leitura levinha, só pra fazer aquele detox literário, pra seguir pra outros livros mais complexos que a gente fica teorizando. E eu acabei passando mais raiva do que leveza durante essa leitura, porque neste livro ele me entregou todos os plots que eu mais detesto na literatura. Teve morte enganosa, teve namoro que vai e volta, teve plot de gravidez. E assim, gente, foi tão desnecessário esse plot de gravidez, mas
tão desnecessário que, assim, gente, não dá. A autora quis colocar 1 milhão de críticas sociais no meio do livro e depois não trabalhou muito bem nenhuma delas. Ai, gente, foi um balaio de gato mais chinfrim, o combo da decepção literária. Eu nem vi por que eu terminei de ler esse livro, não sei porque eu terminei de ler, mas eu terminei e foi essa bomba aí, só pra entregar o primeiro lugar pra vocês, eu acho, só por isso. Bom, esse é o nosso top 10 melhores de 2025 e o nosso top 5 piores de 2025. Conta pra gente qual foi a melhor e a pior leitura de vocês de 2025. Até o próximo vídeo. Tchau!